Nos evangelhos, Jesus adverte aos seus mais humildes discípulos dizendo: se o mundo vos odiou, sabei que antes de vós ele me odiou primeiro. Ora, se tal advertência foi dada aos mais humildes que lhe ouviam à época, então aquele ódio aos santos deveria ter muito maior peso sobre o Papa, representante número 1 de Deus na Terra. Porém, ao contrário do que aponta esta lógica pura, o Papa é a cada dia mais amado e aplaudido no mundo, seja na Praça de São Pedro, seja nas pregações ao redor do globo. Pior, até no sermão profético, Jesus pontuou este fato, apontando para a nossa época e, portanto, para o Papa Francisco, dizendo explicitamente: e sereis odiados de todas as nações. Eis que, se as trevas odeiam a luz, e este é o sinal de seu mau caráter e escuridão total, então este ódio contra os santos é o grande sinal de seguimento de Jesus. E assim, se alguém segue o Mestre e não é odiado, alguma coisa está errada, terrivelmente errada naquela alma. E isso só pode ser a falta de santidade verdadeira no coração do seguidor, do suposto seguidor de Jesus. Meus prezados, a propósito deste assunto, a respeito do Papa Francisco, nós de fato detectamos alguma coisa errada e alguma coisa grave, né, na situação presente que está vivendo o Papa ou da forma como ele é. Observe que a Escritura Sagrada dá como característica básica dos filhos da luz, dos filhos de Jesus e, portanto, dos santos, dos escolhidos, ele dá, Jesus dá, o Evangelho dá, como característica dos santos, dos escolhidos, o ódio que o mundo tem aos santos. O ódio que as trevas têm à luz, a rejeição sumária e cabal do mundo aos santos, aos servos de Deus. Então este ódio caracterizado na Escritura Sagrada, onde Jesus fez menção dele diversas vezes, aquela mais contundente quando ele diz que: amados, se o mundo vos odiou, sabei que antes de terem odiado a vós, a mim me odiou primeiro. E até mesmo no sermão profético, quando Jesus, ao se referir às coisas deste tempo, ou do tempo futuro, que é o nosso tempo atual, ele chega e diz: vós sereis odiados de todas as nações. Então essa questão do ódio aos cristãos, do ódio aos santos e aos filhos de Jesus, é algo que tem que acompanhar intrinsecamente a missão dos salvos e dos eleitos de Deus. Tem que acompanhar de qualquer forma, quer dizer, isso aí é condição sine qua non. Se alguém que se diz de Cristo, alguém que é seguidor de Jesus, é aplaudido pelas massas, é benquisto, é bem visto, e cada vez mais as massas seguem atrás, e não só isso, como demonstram verdadeiro carinho, amor, compreensão, aplauso, e enfim, é a pessoa mais benquista do mundo, então alguma coisa está errada. Porque Jesus não só expressou-se a respeito do ódio aos crentes naquela época, como ele apontou para hoje e disse: sereis odiados de todas as nações. Então isto é uma coisa intrínseca da natureza do salvo, do convertido. É o ódio, a rejeição completa, o abuso, a antipatia do mundo por nós. E não é isso que temos visto no Papa Francisco. E, aliás, nesses últimos papas, principalmente a partir de João Paulo II, temos visto isto, o que é algo extremamente entristecedor para nós, decepcionante para nós, e falamos assim porque somos católicos e gostaríamos de ver a Igreja seguir o grau de santidade e de responsabilidade moral que Jesus passou para os apóstolos e como eles viviam. Isto é, que se nós de fato seguíssemos a tradição católica da santidade, da moral cristã e tivéssemos vida, exemplo de vida suficiente, consagrada, de defender a verdade, doa quem doer, custe o que custar, evidentemente o mundo nos odiaria. Como é o que temos experimentado pelo simples fato de postarmos alguns vídeos onde defendemos a verdade bíblica, a moral cristã, etc. Então esse é o papel do mundo, é exatamente isso que o mundo faz quando se manifesta a luz e a santidade contra a imoralidade, contra a depravação, contra o que está aí.
Então, nós não somos aqui agora, nesse momento, o que podemos dizer assim, não é uma crítica feita por um protestante à Igreja Católica, não. É o reconhecimento de um católico a esta situação triste e bastante preocupante, perigosa do que nós estamos vendo aí. A rigor, nós temos acompanhado as coisas que têm ocorrido e temos visto que, assim como o Papa Francisco, como também o Barack Obama e outros líderes estão realmente sendo aplaudidos e a humanidade, vamos dizer, se encantando com eles, porque estão cumprindo rigorosamente a agenda da globalização e fazendo exatamente aquilo que o mundo quer, que é essa globalização, ou seja, como fosse a aprovação geral de tudo. A aprovação geral de tudo significa dizer extinção da moral cristã. Portanto, temos que, com isso, reconhecemos que, infelizmente, nosso Papa, que se Jesus falou que seriam odiados até mesmo aqueles crentes, vamos dizer, os crentes pequeninos, aqueles crentes mais inexpressivos, receberiam ódio da humanidade, imagine o quanto não deveria ser odiado o líder de uma igreja que pregasse a santidade e tivesse realmente impondo isso para as massas e conduzindo as massas à santidade, reprovando a depravação. Então ele teria que ser alvo da principal rejeição da humanidade e não está sendo. Então aí está o que descobrimos como o que está errado no Papa Francisco e não sabemos expressar exatamente o que está ocorrendo, mas o sintoma do que tem aparecido, deste aplauso dele do mundo todo, deste amor e dessa simpatia, isto realmente é muito estranho e aí realmente tem cheiro de coisa errada e cheiro de coisa demoníaca nessa história. É isso. E, perdão, amigos, faltou dizer um detalhe. É que os que estão nos assistindo, que por acaso forem protestantes, os protestantes que estão nos ouvindo agora, nem podem se alegrar, nem podem sorrir e, como se diz, cantar a vitória, bater no peito, por uma revelação dessa, por uma confissão dessa, de descobrirmos esse erro no Papa, porque o mesmo tem ocorrido com eles. Então os líderes protestantes que estão aí conduzindo multidões, enchendo praças, enchendo templos, sendo aplaudidos e às vezes até tratados assim como semideuses, e até dando a impressão de que havendo idolatria dentro dos templos deles, incorrem no mesmo erro. Isto é, se Jesus diz que o sintoma principal do cristão é esta intrínseca antipatia do mundo a eles, e portanto o ódio que o mundo tem a eles, então como é que se explica multidões seguir essa gente e serem aplaudidos e estarem até, de certa forma, dominando espaços que antigamente eram espaços católicos? Portanto, esta acusação de o ódio está sendo dirigido, o ódio não está aparecendo para a figura do Papa, esse ódio também não está aparecendo para líderes protestantes. Portanto, a acusação que estamos levantando aqui serve para ambos, ou seja, para todos os ramos do cristianismo. Isto é, a humanidade inteira está aprovando e aplaudindo o cristianismo, de um modo geral, não apenas catolicismo, está aplaudindo todo o cristianismo, portanto mostrando o fim do cristianismo, que é exatamente quando o mundo todo o aceitar de bom grado, de bom coração, simpaticamente. Isto mostra que o defeito está no cristianismo, é ele que está caindo, é ele que está perdendo o seu real significado, o seu real sentido de penetração e que de fato não está mais levando a moral cristã, que é exatamente isso que irrita o povo. E portanto aí o cristianismo seria, hipoteticamente, o fim do cristianismo quando isso ocorresse. E é o que está ocorrendo agora. É isso. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome.
Ai de vós, os que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim.